Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha de novo no livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. O foco é o capítulo 12, que ele chama de aspectos complementares. Tem muita coisa prática aqui, sabe? E para começar, ele já solta uma frase do Richard Foster que, nossa, dá o que pensar. Você precisa ser o mestre do seu estômago, não escravo dele. Forte, né? Muito forte. Já coloca a gente direto no ponto central, que é o jejum como um exercício mesmo, né? De domínio próprio, especialmente na questão da comida. Exato. E é legal que o autor lembra, né? A comida não é vilã, é bênção de Deus necessária. Deuteronômio fala disso. O problema, assim, nunca é a coisa em si, mas a nossa relação com ela. Tipo dinheiro, né? Que a Bíblia alerta sobre o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Totalmente. E ele até pergunta, né? Como a comida tem afetado a humanidade? Aí ele lista, nossa, vários exemplos bíblicos. A primeira tentação lá no Éden com o fruto. A de Jesus no deserto, focada na fome depois de jejuar. Pois é, Esaú vendendo a primogenitura por um prato de lentilhas. Isso. Os israelitas querendo voltar para o Egito por causa da comida. E aquela passagem de Filipenses, cujo Deus é o ventre. Pesado. Mostra como esse negócio do apetite é central mesmo na vida espiritual que a fonte descreve. E aí, partindo disso, ele introduz um conceito que eu achei bem interessante, a tal da vida jejuada. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Não é só fazer jejum de vez em quando, certo? O que seria essa vida jejuada, então? Não é só marcar no calendário. É mais um estilo de vida, sabe? Ele usa a experiência do Kenneth Reagan para explicar. O Reagan, no começo, fazia jejuns regulares, tipo 2 dias por semana, 24 horas, muita oração. E viu o resultado, conquistas espirituais. Mas aí, anos depois, ele sentiu que Deus queria algo diferente. Tipo uma orientação, eu ficaria mais feliz se você tivesse uma vida em jejum. Uma vida em jejum. E como é que ele entendeu isso na prática? E por que Deus ficaria mais feliz? Meio intrigante isso. Então, para o Reagan, significou um controle mais constante do apetite. No dia a dia mesmo. Não comer tudo que dá vontade, sabe? Mortificar o corpo nisso. E o curioso é que ele mesmo admitiu achar isso mais difícil que os jejuns programados. Aqueles eram intensos, mas tinham fim. Entendi. A constância exige mais. Exige mais. Mas ele também disse que os resultados espirituais foram, ainda maiores. Falou de curas mais fáceis no ministério dele, ele passou a comer uma vez por dia só, muitas vezes. A ideia do mais feliz para Deus, talvez, seja por causa desse estado de submissão contínua, sabe? Menos picos, mais constância no domínio próprio. Faz sentido. A constância sendo mais desafiadora, talvez até mais transformadora que o esforço pontual, né? E o Subirá deixa claro, isso não anula os jejuns normais, os regulares, complementa. Ele até cita a Vaonice Milhomens, que faz as duas coisas. Exatamente, é um e, não ou. Na prática, essa vida jejuada é viver sem ser dominado pela comida. Menos quantidade, mais qualidade, talvez restrições por mais tempo. O foco é a comida servir a um propósito maior, não mandar na gente. E de quebra ainda ajuda na saúde, né? O autor menciona isso também. Legal essa visão integrada. Mas falando do jejum mesmo, aquele de não comer por um período, surgem 1000 dúvidas, né? O livro até dedica um bom espaço para isso, com a ajuda do Dr. Aldrin Marshall. Vamos passar por algumas dessas perguntas, talvez agrupando. Que tal começar com as dúvidas sobre, sei lá, a mente e as emoções durante o jejum? Por exemplo, tem que estar super espiritual para valer? Olha, segundo o livro, não. A validade não estaria no sentimento, mas na decisão, na obediência. É um ato de fé. Ele até usa aquela frase: bom não é jejuar, é ter jejuado. O processo pode ser desconfortável, né? Total. E a irritação? Muita gente fica irritada quando jejua. Isso estraga tudo? O autor diz que é comum, viu? Especialmente no começo. Pode ser coisa do corpo desintoxicando. A chave não é não sentir, mas não agir errado por causa disso. Lembra de Efésios? Irai-vos e não pequeis. O problema é ceder à irritação e pecar.
O sentimento em si não invalida. Entendi. E aquela questão de contar ou não que está jejuando? Jesus criticou os hipócritas, né? Sim, criticou a exibição, o fazer para ser visto. Mas o livro argumenta que isso não significa um silêncio absoluto. Afinal, a gente sabe do jejum de 40 dias de Jesus porque ele contou, né? E tinha jejum coletivo na igreja primitiva que todo mundo sabia. Verdade. A questão é a motivação. Se for para encorajar ou por necessidade prática, sem querer aparecer, aí tudo bem, segundo a fonte. Discrição é importante. Certo. E se a pessoa jejua e não sente nada, nenhum resultado logo de cara? É normal ficar meio frustrada? O autor aborda isso. Diz que sim, pode acontecer de não ter uma percepção imediata, mas reforça que é um ato de fé. Jesus prometeu a recompensa do Pai que vê em secreto. A orientação é: persevera. Não desiste só porque não viu o resultado no primeiro dia. Ele compara com ir na academia e querer músculo na hora. Não rola, né? Boa analogia. Ok, vamos para outro bloco de dúvidas bem comuns. Saúde, corpo. O jejum faz mal? Quem tem que ter cuidado? Para quem é saudável, o livro diz que geralmente não, ainda mais os jejuns mais curtos. Cita até o Dr. Jason Fung, que fala dos benefícios para o metabolismo. Mas tem alertas importantes vindos do Dr. Marshall. Quem tem doença, está em tratamento, precisa sempre falar com o médico antes. Sempre. Fundamental isso. Sim, e tem cuidados para pressão baixa. Tem que devagar aumentar líquido, água, chá, café, até caldo salgado ajuda. E contraindicações claras: gravidez, jejum de 24 horas ou mais, nem pensar, e amamentação. Qualquer jejum é desaconselhado. Parece que afeta o leite e a nutrição. Acompanhamento médico é essencial nesses casos, ou em situações como diabetes gestacional. Super importante esses pontos. E sobre passar mal? Tem que se sentir mal para valer? E dor de cabeça, pode tomar remédio? Não precisa passar mal. O livro diz que aquele mal-estar inicial, tipo detox, dá para minimizar se preparando antes. E sim, pode tomar analgésico para dor de cabeça, segundo o Dr. Marshall. É visto como sinal de limpeza do corpo. Beber mais água e talvez tomar magnésio. São dicas que ele dá. Falando em limpeza, e a dúvida sobre menstruação? Aquela coisa do Antigo Testamento sobre a impureza. E como fica a imunidade? Então, sobre a menstruação, o autor esclarece. Aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento não valem mais na Nova Aliança. Então, espiritualmente, não tem impedimento. E sobre a imunidade, a visão do Dr. Marshall é o contrário do que alguns pensam. O jejum, na verdade, melhora a imunidade. Ele ativa processos como detox, autofagia, que é tipo uma limpeza celular interna, sabe? E apoptose, a morte programada de células ruins. Então, o jejum ajudaria as defesas do corpo. Autofagia. Interessante. Uma faxina interna. E se a pessoa fica muito fraca, quase desmaiando? Ou se não aguenta cumprir o prazo que tinha pensado? Olha, o livro faz uma diferença. Aquela tontura leve ao levantar rápido, em jejuns mais longos, pode ser normal. O corpo se adaptando usando gordura. Economizando energia. Chama homeostase, cetose. Mas um mal-estar forte, especialmente depois dos primeiros dias, aí é alerta. Na dúvida, a orientação é: para o jejum. É válido parar por saúde. Agora, se a pessoa para só por falta de garra, aí a ideia não é se culpar, mas se encorajar a tentar de novo, ir aos poucos, desenvolver a disciplina. Entendi. E as coisas práticas do dia a dia? Tipo, tem que ficar trancado em casa orando sem parar e dormir. Tem que cortar o sono também? Não precisa dessa imersão total o tempo todo, ainda mais em jejum longo. Claro, quanto mais foco espiritual, melhor, mas a vida segue. E sobre o sono, o livro não vê essa ligação direta. Vigília é uma coisa, jejum é outra. Podem acontecer juntas, mas não é regra. E a vida do casal? Intimidade e trabalhar? Dá para jejuar trabalhando. Intimidade, a base é 1 Coríntios 7. Só parar se os dois concordarem, para se dedicar à oração. Não é obrigatório, é decisão do casal. E trabalhar, o autor acha que sim, é possível. Até ajuda a acumular mais horas de jejum. E orar em todo o tempo inclui o trabalho, né? Claro que a intensidade da oração varia. Faz sentido. E a clássica?
Ops, esqueci que estava jejuando e comi. Acontece, né? E aí? Acontece muito. O autor conta casos dele mesmo, de cuspir comida, comer no automático. A dica é: pede perdão e segue o propósito, ou recomeça o jejum. Sem drama. Com o tempo a pessoa fica mais atenta. Ufa. E para fechar esse bloco prático? Jejuar só uma refeição ou tirar só um tipo de comida, tipo Daniel, vale. Qual a diferença para uma dieta normal? Vale sim. Jejum parcial é super válido. O autor mesmo começou assim. Ótimo para iniciantes. A diferença para a dieta, segundo o livro, está toda no propósito. Se tem intenção espiritual, oração, busca a Deus, é jejum. Se é só para saúde e estética, aí é dieta. Simples assim. Perfeito. Cobrimos bastante coisa prática. Agora vamos voltar um pouco para o porquê mais profundo. Aqui a coisa fica mais densa, né? Qual o objetivo principal do jejum, segundo essa fonte? O número 1, o principal mesmo, é buscar a Deus. Intensificar a adoração, a oração, meditar na palavra. Os outros objetivos, tipo orar por uma causa específica ou por outras pessoas, intercessão que ele super encoraja, como Daniel fez, são tipo desdobramentos desse foco principal em Deus. Certo. E tem um ponto que o autor bate muito na tecla. Jejum não é moeda de troca com Deus. Como a gente entende isso direitinho? Para não cair numa cilada. Esse é um ponto-chave mesmo. Não é barganha. Não é um sacrifício que compra a favor de Deus, que obriga ele a fazer algo. Isso seria contra a graça, né? Ele cita outros autores, mas chave da fala que é para limpar o canal com Deus. John Wesley chamou de meio da graça. A ideia central é que o jejum muda a gente, ajuda a mortificar a carne, a submeter a nossa vontade e deixa nosso espírito mais sensível a Deus. Ah, então a mudança é interna. Exato. A motivação tem que ser buscar a Deus, se alinhar com Ele, não tentar manipular ou comprar bênção. Fazer isso seria aquele jejum religioso que Isaías e Jesus criticaram. Essa mudança interna, isso tem a ver com ficar mais sensível para ouvir Deus ou para lidar com batalha espiritual? Tem tudo a ver. O livro defende que o jejum aguça essa sensibilidade. Não para ouvir voz audível necessariamente, mas para perceber o testemunho do Espírito Santo dentro da gente, sabe? Romanos 8 fala disso. Quando a gente diminui o barulho dos apetites da nossa alma agitada, o Espírito fica mais atento à direção de Deus. Entendi. E a batalha espiritual? O jejum dá mais poder? O autor argumenta que não é que o jejum dê poder. A autoridade já vem pelo nome de Jesus. Mas ele aguça o discernimento, a percepção dessa autoridade que a gente já tem. Ele até questiona aquele versículo de Mateus 17. Esta casta não sai senão. Mas aponta para Jesus jejuando antes da tentação, Daniel jejuando durante a luta espiritual. Parece ter uma conexão aí, né? Parece que sim. E essa sensibilidade maior também serve para a gente se conhecer melhor. Tipo, o jejum mostra o que tem dentro da gente. Exatamente. O autor fala que isso é prático. O jejum joga luz sobre o que nos controla, nossos vícios, dependências. Funciona como um diagnóstico, sabe? E ajuda a gente a lidar com isso, a mortificar essas áreas. Faz sentido. E orar e jejuar por coisas específicas, até materiais, pode? O argumento é que a oração pode cobrir tudo, né? Tudo quanto pedirdes. E tem testemunhos de gente que buscou provisão assim e foi atendida. Mas ele faz uma observação interessante. Jejuns mais longos costumam mudar a nossa perspectiva. As coisas materiais perdem um pouco o peso. O foco vai mais para as coisas de Deus, para as coisas do alto, como Paulo fala em Colossenses. O Espírito guia esse foco. Nossa, quanta coisa nesse capítulo, hein? Recapitulando rápido, a gente viu o jejum como ferramenta para dominar os apetites, essa ideia da vida jejuada como um estilo de vida constante de controle que complementa os jejuns específicos. Passamos por um monte de dúvida prática de saúde a esquecer que estava jejuando. Sim, desmistificando medos, mas com os cuidados necessários, né? Isso. E reforçando sempre que o centro não é barganhar, mas buscar a Deus. Se conectar mais, ficar mais sensível espiritualmente. É isso aí.
O que fica claro na leitura é que, no fundo, apesar das dicas e regras, o jejum é muito mais sobre relacionamento com Deus e sensibilidade do que sobre cumprir tabela, né? As orientações ajudam, mas não são o fim. Perfeito. E para a gente fechar com uma reflexão, o autor termina o capítulo incentivando não só a prática, mas a ter uma cultura do jejum guiada pelo Espírito. Fica a pergunta, né? Além dos dias sem comer, como seria cultivar essa cultura no dia a dia? Essa prontidão, essa sensibilidade, esse domínio próprio, de forma contínua. Fica aí para a gente pensar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos demais a companhia nessa exploração do capítulo 12, de A Cultura do Jejum. Espero que tenha sido útil. Até a próxima!